João 3,16, só os que encontraram dizem amém. Eu encontrei essa Bíblia no escritório do pastor e eu gostei dela, tá? Eu adorei essa Bíblia. Se quiser ofertar na minha vida, pastor, leia comigo, por favor. Porque Deus amou o mundo de tal modo que deu o seu Filho único, para que todo aquele que crer nele não pereça, mas tenha vida eterna. Eu vou ler novamente, acompanhe comigo, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal modo, de tal maneira, que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Verso 17 é a chave. Deus não enviou o seu Filho para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Olhe para o seu vizinho e diga: Jesus foi enviado para salvar o mundo. Agora você que crê no que Deus vai fazer hoje aqui, você vai tomar seu assento e vai aplaudir a Deus da melhor forma. Da melhor forma. Aleluia, aleluia. Queridos irmãos, o texto que eu acabei de ler é muito conhecido entre vocês. Quando alguém vai pregar na rua, pregar o evangelho para as pessoas não crentes, este é o texto mais lido na rua. Aliás, esse é o texto mais correto a se pregar na rua. Tem muita gente desinformada que vai para a rua pregar arrebatamento. Jesus está voltando, se arrependam. Jesus está voltando, se convertam. É um erro grotesco fazer isto, porque a mensagem do arrebatamento é uma mensagem para salvo. Arrebatamento é uma mensagem para crente, é para afiar os crentes, é para torná-los mais crente. Mas a mensagem para pecador, que não conheceu a graça de Deus e não recebeu o dom celestial de Deus, a mensagem é a cruz. E embora nós somos todos crentes aqui, só quem é crente dá um sinal com a mão. Olha aí, então preste atenção. Embora somos maioria cristãos aqui, eu vou pregar a cruz de Cristo, porque não tem como falarmos de maturidade sem que primeiro passemos pela cruz de Cristo. Toda igreja que não passa pela cruz tende a fracassar. Quando a mensagem da cruz some do púlpito, a igreja logo perde o seu caminho. E esse é um desafio, porque segundo o que João escreveu, inspirado pelo Espírito de Deus, quando o Senhor falou em sua boca, e ele começa a escrever uma carta para Éfeso, a palavra que libera é esta: eu conheço as tuas obras, o teu trabalho, sim, mas vocês deixaram o primeiro amor, e eu preciso que vocês voltem à prática das primeiras obras. Lembram de onde caístes e volte a amar como se amavam, ou como vocês amavam a Deus e aos outros. E é impossível falar de amor sem que primeiro a gente fundamente o que é o amor. Não é possível falar de amor sem primeiro fundamentarmos a ideia do que é amor na cruz, porque tudo começa na cruz. O evangelho é um chamado à morte. Vou repetir mais uma vez: o evangelho é um chamado para a morte. Deus em Cristo nos chama para morrer, para que em Cristo vivamos. Eu vou repetir mais uma vez: Deus em Cristo nos chama por meio da cruz e para a cruz, para morrer, para que a velha natureza perca o seu domínio sobre nós, e Cristo agora seja introduzido em nós e governe nossa vida. E agora nossa vida está ligada a Cristo e vivemos a partir dele. E como bem disse os crentes em Atos dos Apóstolos, como bem está escrito, nele nós estamos, nele existimos e nele nos movemos. Estas três palavras dá a ideia de que sem Jesus
a vida não tem sentido algum. Todos estão à procura do sentido da vida, mas ninguém pode encontrar a resposta para a pergunta: qual o sentido da vida? Sem que primeiro tenha um encontro com Cristo por meio da cruz. E Deus hoje está nos trazendo de volta ao caminho da qual nunca deveríamos ter nos desviados, nunca deveríamos ter desviado dele, e nos trazendo à prática das primeiras obras, trazendo-nos a memória da cruz. E ontem eu falei com todos vocês acerca de Cristo, sendo Ele o Cristo esperado e profetizado. Primeiro ponto que eu toquei com vocês ontem, eu falei sobre o mistério escondido em Deus, que era o próprio Cristo na dispensação do mistério. Ontem eu enfatizei com vocês que Jesus estava presente como Criador de todas as coisas, escondido no seio do Pai como a palavra. João capítulo 1, a partir do verso 1 ao 4, o texto diz que no princípio Ele era a... Você estava ontem, pode repetir melhor. Que no princípio Ele era a palavra, e a palavra estava com quem? Com Deus. A palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Tudo se fez por meio dele. Ontem eu avultei com todos vocês e deixei muito claro que Jesus, escondido no seio do Pai, não era conhecido como Cristo, não era conhecido como Messias, mas era conhecido como a palavra. Segundo o que está no verso 3 ao verso 4 de João 1, está escrito que tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se faria. Significa dizer que Cristo no princípio era o executor da planta de Deus quanto à criação. Se você perguntasse para mim: pastor, quem é o Criador de todas as coisas? Eu não iria titubear para te responder que o Criador de tudo é Jesus, porque está na palavra. A Bíblia garante que Ele é o Criador de tudo, mas ninguém sabe disso. Aliás, ninguém sabia disso, nem os anjos no céu, nem os querubins, serafins, qualquer ser celestial, ser humano, ninguém sabia da sua existência. Ninguém sabia, porque Cristo já era um plano do Pai como redenção de todas as coisas criadas, e por isso ele foi ocultado dos olhos dos anjos, ocultado do conhecimento do diabo, ocultado do conhecimento até dos seres humanos pós-criação. Isso nos leva a entender que, sendo ele um mistério escondido em Deus, ninguém poderia conhecê-lo antes do tempo em que ele deveria se revelar. Segunda coisa que eu pontuei com todos vocês ontem é que Jesus era a redenção de toda a criação antes mesmo da criação surgir. Pastor, como assim? Deus, em seu poder absoluto, é constituído de atributos poderosos, imutáveis e absolutos, sendo eles onipotência, onipresença, onisciente, presciência, capacidade de nunca mudar, que seria a imutabilidade, dentre outros. A presciência de Deus é uma capacidade de ver o futuro. Não é só prever, ele também está no futuro, mas ele também consegue ver o que vai acontecer. E na presciência de Deus, bem sabia ele que o ser humano, a qual ainda iria manifestar, pecaria, e diante de toda a autoridade que este ser humano receberia para governar a terra, a partir do primeiro ato de pecado, ele passaria esta terra para outro ser, que já já vou entrar no mérito da questão. Então, sabendo Deus que o homem em queda iria submeter a terra a maldições, incluindo a si mesmo por causa do pecado, então Cristo foi apresentado de forma oculta ao Pai como solução de um erro que nem aconteceu ainda. E esta é uma característica unicamente de Deus, que Ele divide com todos nós. Pastor,
Qual é esta característica? A característica de se antecipar a qualquer problema que vai ocorrer. Deus, Ele se antecipa a fim de resolver problemas que ainda nem surgiram. E esta característica foi dada a nós. Aí você pergunta para mim, pastor, como pode ser que esta característica tenha sido dada a mim se eu não sou onisciente? Sim, você não é onisciente. Não significa dizer que você não pode se antever a qualquer problema que possa acontecer. E por esse motivo, você recebeu o Espírito Santo, para que o Espírito Santo lhe traga a revelação de todos os problemas que podem acontecer no futuro e você se precaver quanto a eles. Deus gosta de se antever, Deus gosta de se precaver e se antecipar. Os demônios geralmente escravizam os crentes que não têm o hábito de orar e jejuar. Crente que não ora e não jejua não tem revelação, e por ausência de revelação não conseguem se antecipar a ataques espirituais, e por isso são vencidos. Não só isso, o casamento fracassa porque as pessoas também não têm o hábito de procurar o Espírito Santo para se antecipar a problemas do casamento. Os filhos se perdem na adolescência porque os pais não se precaveram quanto ao crescimento e ao desenvolvimento dos seus filhos. E quando criança, ao invés de discipular, orar por eles, abençoar, abrir a Bíblia e ensinar os seus filhos, deu o smartphone, acesso à internet, colocando-os no mundo de caos. E quando cresce, desviam. Aí os pais vêm até nós, pastores, e perguntam: o que eu fiz de errado para que meus filhos não estejam mais na igreja comigo? Você não sabe? O seu problema era não se relacionar com a Bíblia e o Espírito Santo, que te daria a capacidade de se antecipar a qualquer problema futuro. Eu quero introduzir esta mensagem lhe dando o alerta. O próprio Deus se antecipa, como está em Apocalipse 13, verso 8, que Ele é cordeiro morto desde a fundação do mundo. Se Ele é cordeiro morto desde a fundação do mundo, significa dizer que Cristo já foi entregue em prol de um problema que nem aconteceu, porque se é desde a fundação do mundo, o homem nem existe ainda, mas Jesus já se apresentou como solução. Se Deus tem esta característica, Ele também está comungando com você a mesma característica. E o conselho que Deus te dá nesta noite, como introdução da mensagem, é esta: você tem o Espírito Santo e pode se antecipar. Você tem o Espírito Santo e pode se antecipar. Eu preciso que você olhe para alguém com todo o carinho do mundo e pegue na mão desta pessoa e diga para ela: por causa do Espírito Santo que habita em você, você pode se antecipar. E se você quiser e entrar na dimensão do Espírito, os demônios não te pegarão de surpresa em momento nenhum. Eu vou repetir mais uma vez: se você ser introduzido nesta dimensão do Espírito, inclusive nesta igreja, a partir desse momento você não será pego de surpresa, porque Deus está munindo a sua vida de capacidade para se antecipar. Por favor, mais retorno para mim. Estão tirando o meu retorno, pastor. Estou ficando bravo. Eu estou ficando bravo. Dá retorno aqui, santo, por favor. Preste muita atenção. Ainda ontem eu citei outra coisa com vocês. Eu citei que a santificação do sétimo dia era o próprio Cristo. Você lembra? O Senhor cria todas as coisas em quantos dias? É para falar, irmão. Vamos lá. 1, 2, 3. Em quantos dias o Senhor cria tudo? Olha aí, é 6. Tem crente bom de Bíblia. 6 dias. E no sétimo dia, segundo o texto, Shabat. A palavra Shabat não significa sábado, tá? A palavra Shabat significa descanso. E descanso no hebraico tem o mesmo sentido de desfrute. Então Deus começou a desfrutar de tudo o que criou. Porque Deus é assim. Ele tem a característica de trabalhar,
trabalhar, avaliar tudo que fez no final do dia, e depois que avalia, começa outra coisa, termina a criação do dia, avalia como está escrito e viu Deus que era bom, e depois, quando termina tudo, ele para, senta e desfruta a paisagem de tudo aquilo que criou. Essa aqui é uma boa para aplicar, porque Deus tem a capacidade e até gosta de sentar para desfrutar de tudo que criou. E os crentes trabalha e nunca tem um tempo para sentar com a família, para observar tudo que fez durante o dia, tudo que fez durante a semana. A palavra que eu tenho para dizer para você é que Deus gosta que você descanse às vezes. Pare para poder observar tudo que Deus te deu. Pare para observar tudo que você trabalhou para ter. Alguém pode olhar para alguém do teu lado, por favor, e diga: desfrute um pouco da sua vida. Por favor, fala para essa pessoa: desfrute um pouco da sua vida. Deve ser por isso que o teu casamento está à bancarrota, porque você não para prestar atenção nas coisas boas que Deus colocou no teu caminho. Deve ser por isso que os teus filhos vivem chorando e mendigando atenção, e você não sabe por quê. É porque você ainda não parou para desfrutar da paisagem, daquilo que Deus colocou diante de você. Irmão, eu nem entrei na palavra ainda, e Deus já está nos dando um chacoalhão aqui. Então, por favor, diga para essa pessoa, grita na orelha dela: Shabbat. Fala, grita na orelha dela: Shabbat. Como assim, pastor? Comece a desfrutar daquilo que Deus te dá. Eu vou repetir mais uma vez: comece a desfrutar das coisas que Deus colocou na tua vida. Mas eu disse a vocês que no sétimo dia o Senhor abençoa. Quando começa a desfrutar, Ele abençoa o sétimo dia. E eu expliquei ontem que este abençoar o sétimo dia nada mais é do que tornar o dia eterno. Ele queria que aquele dia nunca terminasse. Era tão bom que não deveria terminar. Eu vou repetir pela segunda vez que eu acabei de falar, porque foi bom. Olha só, é tão bom o que Deus fez, que no sétimo dia Ele senta para desfrutar da paisagem e coloca uma bênção no sétimo dia, para que aquele sétimo dia nunca terminasse. E depois de abençoar, segundo o texto, Ele santifica o sétimo dia. E eu expliquei ontem para quem veio que santificação é diferente de santidade. Vou repetir porque tem gente que não veio ontem, e eu percebi que hoje está mais lotado do que ontem. Então eu tenho que dar o trabalho, claro, com todo o carinho, para explicar para você o que aconteceu ontem, para entender o que vai acontecer hoje. Amém ou não amém, crente? Amém ou não amém, crente? Perfeito. Pastor, qual a diferença entre santidade e santificação? É simples. Santidade nada mais é do que separação das trevas para a luz, indicando uma conduta elevada e santa. Santidade é uma conduta, é o crente cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo que comunicou com ele os atributos de Cristo, construiu nele o mesmo caráter que há em Cristo, e por isso, por causa do caráter construído no crente, esse crente pode se comportar do mesmo modo que Cristo se comporta, e isso nós chamamos de santidade. É uma conduta, é um estilo de vida, é a forma como eu me comporto. Crente que é crente tem comportamento de crente. Eu vou repetir mais uma vez: crente que é crente tem comportamento de crente. Pastor, o que é comportamento de crente? É o meu cabelo comprido até o pé, é a minha saia, é não vestir a calça, é nunca colocar uma maquiagem. O que é? É mais do que estética. Embora a santidade pode refletir no que eu visto, a santidade não começa na vestimenta. A santidade começa no caráter. É uma luz na mente, uma luz no espírito. O espírito humano com este caráter governa a mente, e a mente governada pelo espírito começa a transformar o meu comportamento. Então eu mudo o meu jeito de fala, e o meu vocabulário não é mais como antigamente. Sim, eu não falo mais o palavrão, eu não roubo, eu não prostituo, eu não vivo nas trevas, porque segundo o que está na palavra, e eu preciso me adequar a ela, aquele que anda na luz
luz, como Cristo na luz está, tem comunhão uns com os outros, e o seu sangue nos purifica de todo pecado. Então eu estou limpo e livre desse passado. Isto é santidade, é um comportamento iluminado, é um comportamento que reflete o próprio Cristo. Pastor, e santificação? Santificação nada mais é do que uma oferta que se coloca no altar para assegurar que aquilo que foi santificado com uma oferta não se perca. E no caso aqui, a base é Levítico capítulo 27, dos versos 1 a 8. Santificação é uma oferta. Olha para alguém mais uma vez e diga: santificação. E você está com preguiça, diga: santificação é uma oferta. Então quem era a oferta do sétimo dia? Porque você acabou de descobrir que santificação é uma oferta que assegura que aquilo que a oferta acessou não será perdido. E aqui eu vou revelar mais uma vez o mesmo texto para responder a questão. Apocalipse 13 verso 8: Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Vou repetir mais uma vez: Cordeiro morto desde a fundação do mundo. E crente que não entendeu, está calado tentando entender o que eu estou falando. E por isso eu vou repetir pela terceira vez: Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Pastor, eu não entendi. Agora o problema é seu, que eu vou passar para o próximo tópico. Eu estou dizendo que Jesus é a oferta dado desde a fundação do mundo, como santificação de todas as coisas criadas. Pastor, como assim? Porque Deus em sua onisciência sabia que o homem pecaria, e sendo ele a autoridade máxima, ele passaria esse contrato, ou esse domínio, ou esta autoridade para o arqui-inimigo dele, Satanás. Deus, sabendo disso, se antecipou, santificando a criação através de Jesus. Porque embora Satanás, olha para cá para você entender, embora Satanás seja inteligente, esperto, ele bem sabe que Deus se antecipou. Então ele pode fazer o que quiser nesse mundo, governar o mundo. Ele engana o mundo, ele manipula o mundo, manipula as pessoas, mas ele sabe que os dias dele está contado. Eu vou repetir de novo: ele sabe, e por isso ele tem pressa em destruir, por isso ele tem pressa em colocar por terra os santos, a sua fé, a sua família, porque ele sabe, os dias deles estão contados. Vou repetir: o dia deles estão contados. A Bíblia diz em Marcos capítulo 5 que Jesus, quando chegou na cidade de Gadara, o endemoniado saiu de onde estava, na sepultura, chegou até Jesus, e a primeira coisa que ele exclamou quando se ajoelhou e adorou foi o seguinte: já viestes tão cedo nos perturbar? Era ele dizendo: eu sei que os nossos dias estão contados, mas eu não sabia que seria agora. Eu estou dizendo que ele sabe que os dias deles estão contados, porque Jesus foi a santificação que assegurou que a terra continuará sendo de Deus. Vou repetir de novo: ele acha que é o dono de tudo? Não é, é mentira dele. Quando ele chegou em Jesus, segura em Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo 4, quando ele disse: Jesus, se você prostrado me adorar, eu te darei todas as glórias deste mundo, porque a mim foram entregues e eu dou a quem eu quero. Jesus, se fosse você, sem entendimento, ele se dobraria na mesma hora, porque o ser humano, pastor, é problemático. O ser humano quer glória, o ser humano quer fama, o ser humano quer dinheiro, o ser humano quer reconhecimento, e para ter isso, ele está disposto a negar a fé, a abandonar a igreja, negligenciar a Bíblia, parar de ouvir conselho da palavra. Ele está disposto. Sabe por que Jesus não se dobrou e venceu o diabo? Porque Jesus sabe, ele querendo ou não, e ele falando mentira ou não, Jesus sabe que a terra ainda é de Deus. Jesus sabia que a terra é de Deus. Você acha, diabo, que a terra é sua? É por um curto período
período de tempo, porque o documento original está na mão de quem criou. Está na mão de quem criou. Cadê os crentes do glória a Deus? Cadê os crentes do glória a Deus aqui? Pegue na mão de alguém e diga: Jesus se antecipou, e querendo o diabo ou não, a terra é dele. Se a terra é dele, quem dirá de você? Você é dele, os seus filhos são dele, seu casamento é dele. O diabo não tem poder sobre você. Quem acredita? Meu Deus, escuta aí. Ora calabachora calavas. Joremena sabra ueriebenegai chosieva. Eu estou sentindo uma pressão espiritual aqui, irmão. Está sentindo aí? Eu sinto uma pressão, parece que está me esmagando aqui. Eu quero sim que o Espírito Santo te visite aí nesta cadeira, da mesma forma que está me visitando aqui. E eu vou te dar 10 segundos para dar glória a Deus. É 10 segundos, irmão. E não economize não, porque você tem motivo para dar glória a Deus. Sim, pastor, eu não acho que tenho. Não, você tem. Não era nem para estar aqui. Se não fosse Jesus, estaria no coma. Se não fosse Jesus, talvez até debaixo da terra. Se não fosse Jesus, o acidente tinha te matado. Mas como você recebeu Jesus, olha quem está aqui para dar glória. Olha quem está vivo para dar aleluia. Cadê você? Cadê você? Eita, Sheba, levanta a mão e manda. Cadê o seu glória? Hoje não vai terminar bem não, hein? Hoje não vai terminar bem não, hein? Nem comecei. Quem quer ouvir mais diz amém. Quem quer ouvir mais diz amém. Jesus é santificação. É santificação. É um contrato. Deus assegurou que o contrato permanecesse em sua mão. E já eu chego lá. Jesus também, falei ontem, era esperado pela criação pós-queda. Quando o homem pecou, a criação gemeu. E por isso Deus se irou com o homem e disse que o destruiria. Paulo escreveu em Romanos 3 a seguinte coisa: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos estão destituídos. Ninguém será bem-vindo por Deus por causa do pecado. E o problema não é só o pecado do homem. O problema é a consequência do pecado do homem. O pecado em si não foi o que causou a ira de Deus. Tem parcela, tem verdade, mas não foi só isso. É porque a natureza gemeu, foi adulterada e violada pelo pecado do homem. As consequências foram dolorosas. Então Jesus era esperado pela criação e profetizado pelo Pai. Eu vou falar mais uma vez. Jesus era a esperança da criação, mas melhor do que a esperança era a profecia sobre ele. Como assim, pastor? Uma coisa é eu esperar uma coisa, e quando eu falo de esperança ou esperar, eu estou colocando como um sinônimo a mesma palavra expectativa. Quem espera tem expectativa. Quem está aqui comigo diz amém. Veja, uma coisa é eu ter expectativa, e expectativa significa que eu tenho esperança. Eu espero porque tenho expectativa de que aquilo aconteça. Mas tem gente que tem expectativas erradas. Tem pessoas que esperam por coisas que nunca vão acontecer. Então a melhor coisa nessa frase não é a expectativa da natureza, que ansiava pela manifestação de Jesus. Não, a melhor coisa é: e o Pai profetizou. E o Pai profetizou. Não. A melhor coisa não é a natureza esperando, é o Pai profetizando. A semente da mulher
vai se manifestar, vai ferir a cabeça da serpente, e a serpente até lhe ferirá o calcanhar. Como assim, pastor? Uma coisa é eu esperar, e eu até posso esperar por coisas que nunca vão acontecer, mas se o Pai profetizou, a sua palavra não volta para ele vazia, antes vai e faz o que apraz. Eu estou dizendo o seguinte: o diabo não pode parar o movimento que Deus estava fazendo, porque Deus fala e a sua palavra vai e faz exatamente aquilo que o Pai disse que ela vai fazer. Por causa disso, a primeira profecia desculpa, falei no plural de forma errada. A primeira profecia, Gênesis 3:15, que fala sobre a semente da mulher. Depois temos a segunda profecia, que é Gênesis capítulo 4, que é a primeira genealogia, a genealogia de Caim. E ontem eu falei sobre isso. Eu decifrei cada nome da descendência, e os significados dos nomes se juntam e se tornam uma frase. E a frase é a profecia. A terceira profecia é Gênesis 5, na descendência de Adão, a partir de 7. Também todos os nomes juntos, com seus significados, montam uma frase que apontam diretamente para Jesus. Esta foi a terceira profecia. Depois, mais do que isso, o Senhor começou a trazer preservação da profecia, porque tudo aquilo que Deus fala, Ele precisa garantir que o tempo vai revelar em algum momento. Como Deus é Senhor do tempo, maestro do tempo, Ele fez com que a sua palavra ficasse no tempo e nada pudesse deteriorar a profecia no meio do tempo. Ele segurou lá. No capítulo 6 aconteceu uma tragédia, uma promiscuidade sexual sem tamanha. Era Satanás mais uma vez querendo perverter a profecia. Era Satanás o quê? Ou você fala ou não, oh meu Deus, vou ficar com raiva. De novo, era o diabo querendo perverter a profecia. O que o diabo queria perverter? Pois é, ele não sabia quem era a semente da mulher, não sabia em que período iria nascer, não sabia em que momento se manifestaria. Então ele ficou durante toda a história, todo o período da dispensação do mistério, ou como de forma teológica conhecemos como todas as dispensações do Velho Testamento, ele ficou ali focado para impedir essa semente da mulher visitar ou se manifestar. E no Gênesis 6 houve algo assim, a promiscuidade sexual. Todos estavam irando a Deus, até que ele disse: o meu espírito não contenderá mais com o homem, não estará mais com ele. A palavra hebraica ali para estar ou contender com o homem é a palavra que significa não concordará mais com as suas atitudes. O meu espírito será retirado e eu irei destruí-los. A vida deles será de 120 anos e eu vou aniquilar a todos. No meio da promessa de aniquilação, um justo se manifestou e o seu nome era Noé. Vou falar de novo. No meio de todo o problema, de toda a carnalidade, um justo se manifestou. Noé era Deus através de um homem, preservando a profecia de Jesus, porque se ele preserva um justo, o futuro ainda está garantido. Eu tenho uma palavra para liberar, e embora não pareça estar dentro do que eu estou pregando, vai fazer total sentido. Quando você pensar que tudo acabou, quando você pensar que tem tudo que já justificou o trauma futuro, que nada mais tem jeito, lembre-se, Deus sempre vai preservar um fator que sim, vai trazer soluções, vai trazer soluções. Eu preciso que você olhe para alguém e diga para esse crente como um conselho amigável, e diga: nem tudo está perdido. Fala, nem tudo está perdido. Quando você fechar os olhos porque acha que não tem mais recurso e não tem mais jeito, olha para o céu, porque tem uma porta aberta, porque Deus sempre tem um jeito. Escute, quem perde, olha para cá, quem perde
o controle de situações e diz que tentou de tudo, é a gente. Amém ou não amém? Ó, quem perde o controle de coisas e por causa da perda do controle começa a dizer que eu tentei de tudo e por isso não tem mais jeito, é nós que fazemos isso. Deus não. Deus até prefere que a situação fique pior para que você perca o controle mesmo. Eu não entendi a sua cara. De novo. Deus até prefere que a situação fique pior para que você perca de fato o controle. Porque se você perder o controle, você vai de uma vez, com muita humildade, pegar o controle que estava na tua mão e vai jogar na mão de Deus e falar: agora resolve. Deu glória aí? O que você não tem competência para resolver é da alçada de Deus, e Ele está se revelando, se manifestando, se revelando, se manifestando. Só quem entendeu vai ter uma semana diferente. Por isso eu vou repetir a profecia. Deus está se revelando, está se manifestando, está se revelando e está se manifestando. Detalhe, outro ponto. O Senhor preservou também a profecia na vida dos profetas. Os profetas falaram a respeito da vinda de Jesus, profetizaram sobre sua chegada. Moisés falou que haveria um profeta à semelhança dele, alguém igual a ele. Claro que igual é muito pesado, porque Jesus é superior a Moisés, sim, mas semelhante. Por que semelhante? Porque Moisés foi o libertador, e por causa disso alguém semelhante a ele se manifestaria, porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo, como está em 1 João capítulo 3 e verso 8, assim como está em Isaías capítulo 61, que diz o seguinte: e o Espírito do Senhor me ungiu para pregar libertação aos cativos, para pregar libertação aos cativos. Ontem foi Páscoa, e o que é Páscoa? Páscoa vem do hebraico Pessa. Pessa significa libertação, ou passar por cima. É Deus dizendo, Ele vai se manifestar, e foi ungido justamente para isso, para trazer libertação a presos, para quebrar algemas e quebrar cativeiros. É para isso que Ele se manifestou. E na boca de todos os profetas, esse é o nosso Cristo, o libertador. Vou repetir, esta é a profecia e o seu teor: Cristo, o libertador do homem e de toda a criação. Segure. Outro ponto. Agora eu começo a pregar. Todos os profetas falaram dele. Por último, Jesus se manifestou no Velho Testamento de forma literal na história, com modo teofânico. Ele aparece sem que ninguém percebesse que ele estava lá, e por isso é conhecido como dispensação do mistério, porque ele estava lá e ninguém sabia que era ele. Você está aqui? Pastora, está difícil alguns crentes aqui hoje. De novo, ninguém sabia que era ele, mas era ele. Por exemplo, em Êxodo, ele era o cordeiro em Êxodo 12, o cordeiro pascual, sim, tipologicamente, porque no Velho Testamento, Jesus se manifestou em tipologias, algo que o representasse, uma situação que falasse dele, e também teofanicamente, que era literalmente ele, mas escondido atrás de alguma coisa. Atrás de alguma coisa ele sempre esteve. Por exemplo, a coluna de fogo que vinha à noite, quando o povo estava no deserto, tremendo de frio, aquele grau abaixo de zero, o povo parecia que ia morrer, uma coluna de fogo os envolvia. Ai, Jesus. A coluna de fogo era quem? Cristo. Aquela nuvem que parava na frente do sol, quando estava chegando a 50 ou até 60 graus Celsius num dia, e a cabeça dos hebreus queimando com o sol, aí a nuvem parava na frente do sol, e uma brisa suave
quem era aquela brisa e quem era aquela nuvem. Cristo de forma teofânica por detrás daquilo. Aquele anjo do Senhor, quando o faraó estava com os seus 600 soldados atrás do povo de Israel, 600 mil atrás deles, e lá vem o Senhor como anjo do Senhor. Ele se manifestou como anjo do Senhor e se colocou na frente do povo. Ele ia na frente guiando, e de repente o texto diz em Êxodo capítulo 14 que no mesmo momento que ele estava na frente, ele passava para trás e ficava atrás do povo. Tem gente que até hoje não entende esse mistério. Era Jesus indo na frente, arrancando impossibilidades, mas quando o impossível já foi arrancado, ele ia para trás para impedir que os adversários alcançassem o povo. Eu tenho uma palavra para liberar. Esse é o teu Deus, aquele que vai na tua frente, tirando a impossibilidade, mas depois de remover o impossível, ele vai para trás, porque quando o teu adversário estiver te alcançando, Deus estará lá para impedir, Meu Deus do céu, quem está sentindo uma glória aqui, dá um salto dessa cadeira e faz um barulho que o diabo odeia. Só escute. Jesus teofânico ou tipológico, algo que o representava, ou ele de fato estava lá. A Bíblia diz inclusive que o povo de Israel estava no deserto. Estava onde? Bota para quebrar. Eles estavam aonde? No deserto. Começaram a ficar com sede. Então eles chegaram numa terra onde havia águas de Mara, uma terra chamada Mara, e havia uma água ali, um riachinho pequeno. Está comigo, irmão? Quem está gostando dessa viagem? Lá estava aquela água, e segundo o texto, aquela água era contaminada, aquela água era envenenada. Quem tomasse dela com certeza morreria. De repente Deus chegou em Moisés, porque Moisés reclamou em nome do povo. O povo está com sede. Jeová, o povo está com sede, o que eu faço? Aí Deus quebra aquele galho cheio de ramos, coloca dentro das águas de Mara e mexe. E agora que você mexeu, bota o povo para beber. Botar o povo para beber isso aqui, vai todo mundo morrer não, mexeu e agora virou água potável. Bota o povo para beber e todo mundo vai saciar a sede. Pastor, o que isso tem a ver com Jesus? Tudo, porque Jesus é o ramo, Jesus é o galho quebrado, que mexe nas águas amargas e representa a maldição, e é aquele que transforma a maldição em bênção. Água potável para você. Meu Deus do céu, cadê os crentes que vai glorificar? Porque Jesus transformou maldição em bênção para você. Mais uma vez, o povo no deserto. O povo aonde? O povo aonde? As águas de Mara já passaram, ficou para trás, e o povo está com sede. E agora não tem mais água. Não acharam um rio, um riacho, uma poça de água que pudesse resolver a situação. Então o povo mais uma vez murmura com Moisés: água, Moisés, água, Moisés, água, Moisés, água, Moisés. E Moisés: Jeová, tu ouviu aí a reclamação? Eu estou ficando irritado. O que o senhor vai fazer? Aí de repente, do nada, uma pedra começa a andar no meio do deserto. Você não ouviu o que eu falei? Não, você não ouviu não. Você não ouviu não. Uma pedra começou a andar sozinha no deserto. Chegou diante dele. Aí lá vem Moisés: isso aqui, Senhor, esse negócio estranho. Andando, Deus disse: fala a rocha, e ela dará água. Como Moisés estava irritado, ele bateu 2 vezes. Bateu e a rocha deu água. O povo andou por 40 anos, pasmem, está na Bíblia. E por 40 anos a terra continuou andando do lado deles.
andando, dando milhares de litros d'água. Esse é o problema de você estar triste. Você não dá glória por níveis de revelação. Vou te dar mais uma chance. A rocha deu milhares de litros d'água, andando por 40 anos ao lado deles. Está escrito em 1ª carta aos Coríntios capítulo 10 e verso 1 e 2. E Cristo era a pedra que andava com Israel no deserto, dando água. Pastor, o que você está me dizendo? Cristo no teu deserto é a pedra que vai andar dando água. Vai. E quando você pensar em desistir, a água vai estar do teu lado. E quando você quiser chutar o balde, a água vai estar do teu lado. Quando você quiser levantar a bandeira branca, a rocha vai estar do teu lado. Cadê o glória a Deus? Cadê glória a Deus? Vem, banda, vem calabra, xeraca, vem, e eu vou te dar 10 segundos para glorificar. Agora, fala bem forte, pastor. Comece a pregar. Quem quer ficar comigo até meia-noite hoje? Vocês são sinceros, mas eu vi um monte que não levantou a mão. Eu entendo vocês e respeito vocês. Então vamos lá, preste atenção. Jesus se manifesta. E aqui agora eu vou explicar para vocês o porquê ele tem que se manifestar. O Messias foi profetizado, ele era esperado e foi profetizado. Ele foi profetizado porque havia um objetivo claro. Qual o objetivo? Primeiro, o objetivo é remir. Foi cantado aqui. Resgatar. Fala comigo, resgate. Fala forte, irmão, vamos lá. Isso. Resgate é sinônimo de remissão. Quem reme, quem vai remir, está resgatando. Ele vem para resgatar. Mas resgatar o que, pastor? Toda a criação. Segundo, ele vem para redimir. Qual a diferença? Redimir, sinônimo de redenção, que também é sinônimo de restituição, devolver alguma coisa. Então, primeiro, ele está resgatando e também está devolvendo. Quem está prestando atenção? Esse é o objetivo claro. Ele vem para redimir, que é resgate, e vem para remir. Começando esse processo, aqui está o propósito de Jesus se manifestando. Ele vai se manifestar para trazer as coisas ao seu devido lugar. E aqui está o sentido do texto que eu li com vocês. João 3,16. Porque Deus amou. Esperteza é tudo e eu gosto. Vamos lá? Porque Deus amou. Porque Deus amou o mundo de quê? Agora, quando você lê esse texto, todo mundo acha que o texto está falando dos homens. Porque Deus amou o mundo. Aí todo mundo acha, quem vai fazer uma interpretação simples, sem passar pelo original grego, vai olhar para o texto e vai dizer: porque Deus amou o homem de tal forma, que deu o Filho único para poder salvar o homem. Não é isso que está no texto. O texto não diz que Deus amou muito o homem, ou amou o homem de tal forma. Não está escrito isso. Pastor, mas pode ser de forma aplicada. Pode aplicar, mas não é o que o texto diz. O texto diz: porque Deus amou o... Porque Deus amou o... A palavra grega ali para mundo é cosmos. O que é cosmos? Tudo que foi criado. Porque Deus amou estrelas. Porque Deus amou galáxias. Porque Deus amou planetas. Porque Deus amou animais marinhos. Porque Deus amou animais terrestres. Porque Deus amou a flora. Porque Deus amou plantas, árvores, frutas, águas. Porque Deus amou o homem, que deu o seu único filho. Vou falar mais uma vez. Que deu o seu único filho. Amou de tal forma. Esse tal aqui indica algo inexplicável.
é aqui que a calculadora quebra, é aqui que o sentido não faz, é aqui que a lógica buga, é no tal, é de tal forma. Pastor, explica o tal. Nem se eu fosse o filósofo mais extraordinário do mundo, eu conseguiria pensar e explicar esse tal maneira. Nem se eu fosse o melhor teólogo, eu conseguiria explicar isso aqui. Por quê? Porque isso indica absurdo. Ele amou de tal forma absurda que deu o seu único filho como santificação, como santificação. E aqui está o texto: de todas as coisas que Cristo reme, a única coisa ou criatura que precisa crer para ser salvo é o homem. Aí o texto conclui: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, agora apontando para o homem, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu quero ver aqui, antes de continuar pregando, quem creu, quem creu, quem creu? Isso. Cada glória que você dá é um tapa na cara do diabo, porque ele está dizendo: você vai desistir do evangelho, vai desistir da igreja, vai abandonar a fé, vai abandonar o ministério. E aqui está a prova de que você vai continuar de pé. Por quê? Porque você creu, você creu, você creu. Quem creu? Quem creu? Quem creu? A palavra fé, a palavra fé vem do hebraico emuná. Vem do quê? Como é? Emuná. A palavra hebraica emuná tem um tríplice sentido. Primeiro sentido, confirmar. Segundo, estabelecer. Terceiro, sustentar. Por que cada glória que você dá aqui hoje é como um tapa na cara dos demônios? Porque você creu. O que isso tem a ver, pastor? Tudo. Isso é fé. Fé é o quê? Confirmação, estabelecimento e sustentação. Como assim? No dia que o Espírito Santo te encontrou, naquela balada, naquele ônibus, você dançava nas noitadas, descia até a ponta da garrafa, você ficava com todo mundo. Para as noitadas, você era top nessa área, né? Mas vivia uma desgraça de vida. O Espírito Santo te encontrou, te deu uma revelação. A revelação mudou sua história. Ele te apresentou Cristo, te conduziu ao arrependimento de pecados e te deu o entendimento do que é juízo. Naquele dia você se arrependeu e com o coração você creu, confirmou. E com a boca confirmou o que estava crendo. Confirmou o que? A fé. Eu recebo agora o Senhor como o Senhor da minha vida. Toma minha vida. E depois daquele dia, depois de confirmar, você estabeleceu a fé. Como? Na conduta de vida. Aí no outro dia, a amiga do baile não te conheceu, o amigo do boteco não reconheceu você, o amigo que bebia todas contigo olhou para você e disse: tu tá diferente, que coisa estranha. Ontem você tá bebendo comigo, nós estávamos farreando e do nada você tá com uma Bíblia na mão. Tá indo para onde? Eu tô indo para a igreja. Por quê? Não, porque eu tive uma revelação. E agora eu estabeleci o que confirmei. Eu fiz da fé que eu confirmei um padrão de vida, um estilo de vida. Agora eu ando e Ele anda comigo. Eu agora vivo em Cristo e Cristo vive em mim. Eu estou nele e Ele está em mim. Eu vivo uma nova vida. Mas há um negócio: depois que você falar para esses amigos que você se converteu e você agora estabeleceu a fé como uma vestimenta, como um estilo de vida, eles dizem: não vai durar muito não. Eu te conheço, viu, Ricardo? Eu sei muito bem o que você fazia, cara. Eu acho que você não vai aguentar, viu? Vai ficar uma semana na igreja e vai desistir. Eu te conheço. Você, irmã, tu não ficava sem balada, vai ficar agora? Você não aguentava ficar sem namorar uns 10 na semana e vai ficar agora? Claro que não. Aí vem a palavra de Deus falando sobre fé, porque fé também é sustentação. Como assim? É sustentar o que você confirmou e estabeleceu como uma vida. Você vai sustentar na adversidade, e quando a tentação vier, você vai receber graça para dizer não. E quando a proposta do mundo vier,
vier, você vai receber graça de Deus para poder falar: não quero. E por que não? O vento está soprando, a sua carne está querendo, você está querendo se meter nesta vida, mas assim diz o Senhor: você vai ter graça para sustentar o que você confirmou na adversidade, e vai se manter na cruz, não vai descer de lá, porque você não se arrependeu da decisão que tomou. Vamos finalizar. Meu Deus, tem tanta coisa a falar aqui, pastor. Precisava de mais uns 4 dias. Amém, irmão? Primeiro ponto: Jesus tem que se manifestar, porque o homem deu a terra para alguém que não devia. O homem fez o que, irmão? Ele deu a terra para quem não devia. Você sabia que a terra tinha um contrato? Aliás, ela tem. A terra é um grande patrimônio, e Deus deu esse patrimônio ao homem, e deu uma carta na mão dele, um contrato de posse. Quando ele pegou esse contrato, pastor, onde está na Bíblia isso? Gênesis 1:26. Façamos, pois, o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre peixes no mar, aves no céu, animais na terra e sobre toda a terra. A palavra dominar indica senhorio, posse, poder, governo. Isso nada mais é do que um documento. Pergunta por quê? Pergunta por quê mais uma vez? Porque autoridade também é sinônimo de autorizado. Quando eu falo de autorizar, eu falo quase que de um documento. Eu autorizei, eu assinei embaixo, te dei domínio disso. É um contrato assinado. Quando o homem pecou, ele dá isso para Satanás. E aqui está o problema: Deus deu a terra aos homens, mas o homem passou. O pecado de Adão tem nome, não é só orgulho não, é traição. Porque Deus deu a ele, confiou a ele, e ele passou o contrato. Isso aqui tem que ser dito. Não é demônio que rouba a sua vida, seus filhos e seu casamento. É você que entrega. Pastor, eu nunca faria uma coisa dessa. Eu não me lembro de ter falado para o diabo: pega que eu estou te dando. Você não disse. Mas quem disse que a gente precisa dizer para confirmar que a gente deu? Você está aqui, irmão? Eu estou falando com as paredes? De novo, preste atenção. Quem disse que a gente precisa dizer para confirmar que a gente entregou? Não precisa, porque comportamento já é fala. Vou repetir: comportamento já é fala. Eu não preciso falar, eu posso até me consentir sem falar nada, ou simplesmente agir sem falar nada, e isso já é autorização. É isso. Alguém veio da água viva daqui. Que isso, varão? Meu Deus, preste bem atenção aqui. Deus então viu o problema, e para isso Jesus precisava se manifestar. Para quê, pastor? Para pegar o contrato de volta. Vou falar de novo. Esse glória a Deus foi bonito. Para isso Jesus se manifestou, para pegar o contrato de volta. Quem lembra aqui que eu disse que Deus santificou o 7º dia? Quem lembra aqui que eu disse que o 7º dia é uma garantia de que aquilo que a oferta cessou não vai se perder? Se lembra? Chegou a hora. Por quê? Porque em Apocalipse capítulo 5 está escrito que havia um livro na mão do Pai enquanto ele estava sentado no trono. Tinha um livro, ele estava com a mãozona direita em cima do livro. Quando João foi arrebatado no capítulo 5, ele chega no céu. No céu não tem choro. A gente até cantou aqui: morte e choro, tristeza, nunca mais. Porque no céu não tem choro, não tem por que chorar. Foi a primeira vez na história da eternidade que alguém foi para o céu e chorou. Apocalipse 5. João chega lá, e quem chega no céu, chega na dimensão
Ele fica no tempo é. O que é tempo é? Kairos. É o tempo de Deus, onde o tempo passado, presente e futuro não existem. Estão todos dentro de um único tempo. Ele chega lá e vê o passado, presente e futuro tudo em um único tempo. Ele chega lá e vê um livro na mão de Deus. E um anjo bradava forte: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? Aí ele gritava: não há ninguém no céu. Eu acho que o pessoal da internet está entendendo tudo que eu estou falando. Escute: não há ninguém no céu que possa abrir esse livro. Não há ninguém na terra que possa abrir esse livro. Nem debaixo da terra que pode abrir o livro. E ninguém pode olhar para ele. A pergunta que eu faço agora, para bugar você: que livro é esse? Porque o capítulo 5 diz assim, ó: e havia um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, e o anjo bradava em alta voz: quem é digno de abrir? Aí você pergunta: pastor, que livro é esse? Desenrola o manto. Esse livro tinha escrita por fora, e a escrita era: o livro da redenção da criação. Eu vou repetir: o livro da redenção da criação. Você não entendeu o que eu disse? Aquele era o contrato original da terra, que nunca saiu da mão de Deus. O que é isso, pastor? O que estava na mão do homem era uma autorização, era uma cópia. O original sempre esteve na mão de Deus. Esse domínio que o diabo diz que tem sobre o mundo é furreca e vai acabar logo, porque o livro ainda está na mão. Agora escute: para que a terra fosse redimida, para que a terra fosse redimida, alguém tinha que abrir o livro. Vou repetir: para que a terra fosse curada, para que o pecado fosse extirpado, para que todo o plano de Deus viesse a vingar, alguém tinha que abrir o livro. Vou repetir: o anjo bradou: não há ninguém no céu, não há ninguém na terra, e não há ninguém debaixo da terra capaz de abrir o livro. Por que, pastor, o anjo falou isso? Muito simples: porque quando João viu isso, ele estava no dia do Éden. Ele foi transportado, chegou no céu, e ele presenciou o passado no seu tempo presente. O anjo bradou aquilo na queda. O anjo bradou aquilo na queda do homem, quando a terra ficou amaldiçoada. Então o anjo bradou. E por que bradou isso? Porque Cristo ainda era um mistério. Gente, eu estou pregando isso já faz 1 hora. Vamos lá, pega isso, pega isso. Porque o anjo disse que não havia ninguém no céu, se havia alguém no céu? Não disse que havia. Ele afirmou que não havia, porque não sabia que havia. Porque Cristo era um mistério no seio do Pai. De repente, numa fração de segundos, na eternidade, ele foi levado para o tempo da manifestação de Jesus na crucificação. E ele começou a chorar: ninguém vai abrir. E se ninguém abrir o livro, a terra não vai voltar a ser o que era. E se ninguém abrir o livro, o homem não vai voltar ao princípio. E tudo está perdido, e todos estão destituídos da glória de Deus. Não vai dar, não vai dar. Aí veio um ancião, pegou no ombro de João e disse: não chore, João, não chore, João, porque agora você não está no tempo da queda, você está no tempo da restauração. Eis aí o leão da tribo de Judá.
Eis aí o leão da tribo de Judá. E olha como ele disse que venceu, que venceu, que venceu. Eu vou repetir de novo. Ele não só passou pela terra, ele foi aprovado na missão. Que venceu, que venceu, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Vou dar uma pulada aqui. Aqui está o detalhe. Aquele bradar do anjo. Eu posso ter mais 20 minutos? 20 minutos? Quem é que pode aguardar? 20 minutos? Preste atenção. Naquele momento que o anjo disse: não há ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Lembre-se daquilo que afirmei, que Jesus se revelava no Antigo Testamento também em forma de tipologia. O que é uma tipologia? Alguma coisa que o represente, alguma coisa que aponte para ele. É uma tipologia. Era passado, mas estava apontando para o futuro, como profecia. E Êxodo 12 tem a mesma coisa, porque em Êxodo 12 Deus disse para Moisés: consiga cordeiros, porque as 9 pragas já vieram sobre o Egito, e a 10ª agora é para selar. Na 10ª praga, no 15º dia desse mês, à meia-noite, o anjo da morte vai passar pelo Egito, e há de ser que ele vai matar todo primogênito no Egito. Fala comigo: todo primogênito no Egito vai morrer. Perceba que o Senhor não disse para Moisés: todo primogênito do Egito. Ele disse: todo primogênito no Egito. Isso inclui até os primogênitos filhos de Israel. Então Deus deu a senha do livramento. Deus deu o quê? A senha do livramento era o quê? Consiga cordeiros. Cordeiro representa quem? Cordeiro representa quem? Consiga cordeiros. E aqui está o ponto. Conseguir aonde? Porque quem conhece história, quando lê sobre o Egito Antigo, na época de Moisés, vai descobrir que nesse tempo não havia cordeiro dentro do Egito, porque o rei da época, faraó da época, ele afirmava como cultura que cordeiros eram animais imundos. Então não havia cordeiros dentro do Egito. Tem um problema. Se não tem cordeiros dentro do Egito, eles não podem conseguir cordeiros. Aí você diria para mim: mas pastor, se não tem cordeiro dentro do Egito, com certeza tem cordeiro fora do Egito. Mas eles eram escravos. Escravos não podem sair para poder pegar cordeiro lá fora. Está preso. Pastor, mas se eles trabalhavam, com certeza tinham pelo menos dinheiro, pagamento, para poder pagar para alguém e buscar um cordeiro. Também não, porque eles eram escravos. E escravo trabalha contra a sua própria vontade sem receber salário. Ou seja, era impossível conseguir cordeiros. Quem lembra da voz do anjo? Não há ninguém no céu, não há ninguém na terra, e nem debaixo da terra. É a mesma coisa de Êxodo 12. Não há possibilidade de ter cordeiro para salvar a vida de primogênito dos hebreus. Aí o texto diz que os cordeiros apareceram. Não, vou falar de novo. Aí a Bíblia diz que os cordeiros apareceram, um para cada família. Ah, quer mais? Quer mais? Eu vou te dar mais. E quando pensaram que não havia Messias, o anjo Gabriel desceu a Maria e disse: salva e agraciada, bem-aventurada és tu entre as mulheres, ficarás grávida e darás à luz ao Salvador do mundo.
Eita, meu Deus! Darás luz ao Salvador do mundo, a um menino, e porás o seu nome de Jesus. O que é isso, pastor? Ninguém sabia que tinha cordeiro no céu, mas de repente a notícia chegou, e os pastores na comarca receberam a visita dos anjos. A glória de Deus os envolveu, e os anjos começaram a cantar: glória a Deus nas alturas, paz na terra e luz entre os homens, porque em Belém nasceu, vou repetir até você dar glória, porque em Belém nasceu o Salvador. Calamandarachai. Outro dia eu venho para explicar mais profundo. Jesus cresceu, olha para cá. Jesus cresceu, cumpriu seu ministério, mas ele era homem. Fala comigo, ele era. Jesus não era 100% Deus quando se encarnou. Aqui está o mistério da encarnação, pastor. Isso aqui é uma aula, né? Pentecostal, mas é aula. Por que Jesus teve que se encarnar? Porque Deus deu a terra aos homens e não a Ele mesmo. Deus é criador de tudo, mas não quis ser senhor de tudo. Deu o senhorio para o homem, e Deus não poderia quebrar sua própria palavra, pois Ele estabeleceu sua palavra acima de si mesmo, como está em Salmos. Se Ele estabeleceu sua palavra acima de si mesmo, significa dizer que Ele não poderia vir à terra e resolver tudo. Eu vou repetir de novo. Pastor, se o pecado foi tão grave, a terra entrou em conflito, por que Deus não desceu como Deus, tocou na terra e resolveu tudo? Muito simples, porque Deus respeita a própria palavra. Eu dei a terra para o homem, e para tirar a terra do BO, tem que ser outro homem. Ah não, de novo, se eu cumpro com a minha palavra, então, para resolver o problema lá embaixo, com a humanidade e com toda a criação, precisa ser alguém como Adão, perfeito. Adão era perfeito e se tornou imperfeito. Aí você descobre porque Paulo escreveu Filipenses 2:8: e se despiu da sua glória, tirou a divindade, decidiu descer como servo e como homem, e como homem se manifestou. Para quê? Para ser o último Adão, como está em Romanos. Paulo diz que Jesus é o último Adão. Por que ele disse isso? Porque ele é o homem resgatador daquilo que o primeiro Adão deu para Satanás. Vou repetir mais uma vez: ele é o homem perfeito que se manifestou para tomar da mão de Satanás o contrato que Adão passou. Se manifestou, olha para cá. E qual era o propósito? Fala comigo para terminar. Devolver o homem ao princípio. É isso. Que princípio? O homem precisava voltar a ser perfeito. E como ele faria isso? Muito simples. O homem foi formado no Éden, um jardim. Quando ele pecou, foi tirado do jardim. Deus precisava trazê-lo de volta para dentro do jardim, e para isso Jesus se manifestou. O problema é que quando Deus expulsou Adão do jardim, para ele não entrar e pegar do fruto da árvore da vida, Deus colocou uma espada flamejante na porta do jardim, que rodeava o jardim, caçando o primeiro que se atrevesse a entrar. E Deus colocou 2 querubins na porta para guardar o jardim, ou seja, era impossível entrar. Para Jesus colocar, olha para cá, para Jesus colocar o homem dentro do jardim de novo, que é a presença de Deus e o seu estado original de glória, Jesus precisava encarar aquela espada e encarar aqueles 2 querubins, não como Deus, como homem. Alguém está ouvindo o que eu estou pregando? Alguém está gostando do que eu estou pregando?
ele tinha que encarar aquela espada como homem, e encarar os 2 querubins como homem. Por isso que quando Jesus foi apresentado no templo por Simeão, ao 8º dia, está escrito que Simeão pegou Jesus no colo e disse: pode despedir o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram tua salvação. Uma espada atravessará a alma dele. Pegou? Simeão disse que uma espada iria atravessar Jesus. Que espada é essa? A espada que estava na porta do jardim. Porque sim, meu amado, Jesus iria encarar a morte só para abrir a porta de novo, e todo aquele que cresce em seu nome, ele iria colocar para dentro do lugar de volta. Isto é redenção, restituição, é devolver o que o homem perdeu. O homem perdeu a identidade, e por isso o evangelho, a imagem de Deus. O homem perdeu a autoridade, e por isso a vida de Jesus em nós, para que tivéssemos autoridade. E por último, o homem perdeu o corpo de glória e o seu lugar de habitação, mas por meio da cruz, Jesus abre a porta e o homem entra para desfrutar de tudo aquilo que Deus planejou para ele. Concluindo a mensagem, Jesus padeceu, e eu concluo aqui, foi julgado 6 vezes. Quantas vezes? 6 vezes. 3 julgamentos eram políticos, porque estavam conluiados com o governo romano. Por último, prepara a música aí, uma música que fale tudo sobre isso. E os 3 julgamentos, por últimos, eram religiosos. Jesus foi condenado no religioso e foi absolvido no político. Vou repetir: Jesus foi condenado nos 3 julgamentos religiosos e absolvido no julgamento político. Você não entendeu? A religião sempre é contra Jesus. Porque a religião condenou a Cristo. Por quê? Porque Cristo não cabe nos padrões da religião. A religião acha que Deus é propriedade dela. Deus não é propriedade de ninguém. Deus não é católico, Deus não é evangélico, Deus não é espírita, Deus é Deus. Pastor, você está me dizendo que eu posso ser católico? Eu não falei isso não. Eu disse que Jesus não é produto para você manipulá-lo. Deus é Deus. Conclusão: Jesus tinha que padecer, morrer morte de cruz, como está escrito. Ele precisava padecer. Para padecer, teve de sofrer. O texto diz que uma coroa de espinho foi colocada sobre a sua cabeça. Sim ou não, pastor? Tem gente que quando chega nessa parte da mensagem, chora copiosamente, porque não entende o que está escrito. Quando você vê ou ler no texto a coroa de espinho na cabeça de Jesus, não é para você chorar com pena dele. Até Maria começou a chorar quando viu ele carregando a cruz. Ele parou, olhou para ela e disse: não chore por mim, chore por você. Porque Jesus não quer que ninguém sinta pena dele. Eu preciso que você entenda que a mensagem da cruz não é uma mensagem para ficar chorando de dó. É uma mensagem para chorar de alegria e celebrar com júbilo, porque esta é a vitória que nos trouxe salvação. Conclusão: uma coroa de espinho foi colocada sobre sua cabeça. Só para te entregar um mistério, em Gênesis está escrito que quando Satanás tomou ou pegou o contrato da terra como senhor dela agora, está escrito que nas plantas nasceram espinhos. Você não pegou? Nas plantas nasceram espinhos. Espinhos eram a marca do governo de Satanás no mundo, porque antes dele governar o mundo, não havia espinho em qualquer plantação que seja. Aí você vê coroa de espinho na cabeça de Jesus. Ah, meu Deus! Não, leia o livro das crônicas. No livro das crônicas está escrito que quando um rei guerreava contra outro rei,
O rei que perdia era obrigado a pegar sua coroa e colocar na cabeça do vencedor. Tem crente que é difícil pegar. Vou repetir de novo. Está escrito em Crônicas que quando um rei pelejava com outro rei, o rei perdedor era obrigado a remover sua coroa e colocar na cabeça do vencedor. E tem pregador mal informado, olha para cá, tem pregador mal informado que diz que quando Jesus morreu, o diabo fez festa coisa nenhuma. Ele já reconheceu a vitória quando colocou a sua coroa na cabeça de Cristo. E o vencedor é o Senhor. Terminando. Pegaram uma cruz. Lá cantura machoria ragamacia. Pegaram uma cruz e colocaram aqui para Jesus carregar. Ele sai de um ponto e vai até o Monte Caveira. Quem aqui já viu uma foto do Monte Caveira? Quem já viu? É ou não é igual a um crânio? Tem os dois olhos, tem o nariz. É igual a um crânio. É que você não sabe por que Jesus foi crucificado no Monte Caveira. Porque aquele monte representava o próprio diabo, a cabeça do diabo. Pastor, não pegar. Aquele crânio, aquele monte é igualzinho um crânio. Olhos, nariz. Depois você pesquisa, vai no Google e escreve lá assim, ó, Monte Caveira em Israel. Vai aparecer um monte igualzinho uma caveira, igual um crânio de uma caveira. Ali era o crânio do diabo. Pastor, por que você está falando isso? Porque está escrito. E a semente da mulher. Não está escrito que vai esmagar, está escrito e ferirá a sua cabeça. Não está escrito ele vai esmagar a sua cabeça, está escrito ele vai ferir. Ferir com o quê? Eu preciso que alguém projeta para mim uma imagem de cruz aqui, por favor. Uma imagem de cruz. Projeta. Quem está aqui dá glória. Projeta, consiga uma imagem de cruz aí. Ele vai ferir a cabeça de Satanás com o quê? Com a cruz? Por isso que a cruz, você não deve chorar desse jeito, tá? Porque a cruz não é o objeto da pena e nem da perda. A cruz é um objeto mais poderoso. Conseguiu aí? Não conseguiu? Aqui a cruz. Tinha ali uma imagem com um texto bíblico com uma cruz. A cruz é isso que você vê. Mas se você olhar direito, a cruz é uma espada com a haste mais longa para baixo, o cabo, a haste do fio, o cabo e o que separa o cabo da haste afiada. A cruz é uma espada invertida. Você não pegou o que eu acabei de falar? E por que Maria chorava? E Jesus disse: não chora por mim, Maria, chora por você, Maria. Porque Jesus poderia até estar com 460 cortes no corpo, fadigado, perdeu muito sangue, mas ainda assim estava levando a espada nas costas. A espada nas costas, a espada nas costas. O calabachandaraia. E de repente, pastor, está subindo o Monte Caveira e o diabo já está sentindo dor de cabeça. De repente, pegam Jesus, pregam ele na cruz e levantam a cruz. Mal sabia eles que estavam levantando a espada de cabeça para baixo. E de repente a espada foi colocada e enfincada no crânio. Pá! Esta foi a maior dor de cabeça do diabo, porque Jesus feriu. Cadê o glória a Deus dos salvos aqui? Cadê o glória a Deus dos salvos aqui? Dá glória.
ruja. Eu não tenho mais pra isso não. E que a terra estremeça. E aí? Diante da majestade. Dá volume no microfone dela, volume. De Jesus. Vem. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Segura. Perdi o retorno aqui, é impressão minha. Segura. Agora eu vou terminar. Terminou ainda? Pode ficar de pé, irmão. Canto revenessuria larabacanda rabachá. De repente Jesus na cruz, o ladrão da direita se converteu. Quando deu as 3 horas, olha para cá, 3 horas da sexta-feira. Pai, está consumado. Tetelestai, palavra grega que significa tá pago, tá quitada a dívida. Quando ele disse agora que está consumado, está feito, cumpri, não pequei, cumpri a lei, vivi como homem perfeito, morri na idade perfeita, 33 anos, e ao morrer na idade perfeita, agora ele diz assim: Pai, na tua mão, essa aqui é violenta, na tua mão eu entrego o meu espírito. Quando ele falou isso, ele estava aqui, ó. Quando o seu rosto caiu, eu imagino uma gota de sangue saindo da cabeça, vindo até o queixo e pingando no solo da terra. Imagino que na terra a gota não fez nem barulho, mas no mundo espiritual eu imagino um estrondo. Aí vem Salmo 18, um salmo messiânico, e diz: e Deus, Elohim, sentou nas asas de um querubim e voou. Como assim? Jeová, o Pai, saiu do trono, montou nas asas de um querubim e foi até a terra. Para quê? Primeiro, receber o sacrifício do filho, para aprovar. Então ele montou nas asas do querubim e veio até a terra. De repente o querubim, com a presença do Elohim, de repente a presença foi notada pelo sol. O sol viu o Elohim de longe. Ai meu Deus do céu, será que é só eu que estou nessa revelação? O sol viu a presença de Elohim de longe. E está escrito que quando Jesus morreu, o sol escureceu. O que é isso? O sol viu a presença do Criador, bateu continência, abaixou e deixou de brilhar na mesma hora. Porque diante dele toda luz tem que se apagar para dar lugar à luz suprema. Segundo, a terra detectou a presença do Pai. E quando a terra detectou a presença do Pai, bateu continência e começou a tremer. E às 15 horas da tarde está escrito que após a morte de Jesus, um terremoto aconteceu naquele dia em Jerusalém. E houve um problema, pergunte qual? O Pai entrou na terra, aceitou o sacrifício do Filho, porque satisfez a sua justiça. E por causa disso o Pai rasgou o véu de alto a baixo, de alto a baixo. Olha para cá, e eu quero concluir. Dá retorno para mim, estou ficando mais rouco ainda. Olha para cá, olha para cá. Quando o véu foi rasgado,
rasgado. Segure. Tem gente que acha que o véu foi rasgado para a gente entrar nos santos dos santos. Aquela música, quem já pisou nos santos dos santos, biblicamente ela está errada. Nós não pisamos ainda nos santos dos santos, porque o véu não rasgou para você entrar. Porque se tivesse rasgado para você entrar, não seria diferente da religião. O véu se rasgou para o princípio mudar. É um novo testamento no sangue de Jesus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Este é o sangue do Novo Testamento. Sabe o que é o Novo Testamento? É um novo pacto. O véu se rasga, não para você entrar, porque se você entrar, não é diferente do judaísmo. O véu se rasga para a presença sair. O pastor está dizendo que a presença estava presa? Não. Deus não é preso por ninguém. É que havia um princípio ali. Havia uma regra ali que Deus estava rompendo para dar início a um novo pacto. A presença que estava lá sai e agora encontra um novo santuário. Varão, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6. E não sabeis vós que sois templos do Espírito Santo? E não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? O que é isso, pastor? A presença estava no Santíssimo, mas depois do sacrifício de Jesus aceito, a presença vem morar em você. Cadê a glória? Levante a mão e a banda vem. Você tem 1 minuto para dar glória a Deus. 1 minuto para dar glória a Deus. Vem, irmão, mais glória. É 1 minuto. 1 minuto. 1 minuto. 1 minuto. Alabrador que mandará che, alabrador que placa papato. Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Pastor, conferência do Calvário. Do que eu prego na conferência do Calvário? Uma bênção material? Não dá. Se tu quer se converter, se tu quer receber Jesus e levar para casa, e mudar de vida, e ter uma vida restaurada e transformada pelo poder de Deus, essa é a tua chance. E a tua oportunidade de sair do teu lugar e vir receber o Todo-Poderoso que vai mudar a tua vida. Se Ele não mudar a tua vida, eu abandono essa fé, paro de pregar Jesus. Só estou pregando porque sei quem Ele é e o que Ele faz. Se você quer reatar sua aliança com Deus, por causa daquilo que Jesus fez, eu não sei se você está desviado, mas esta mensagem acabou de provar que todo desviado é um infiel. Todo aquele que foge de Deus, eu repito o que eu falei ontem, é infiel. Pastor, mas eu saí da igreja porque as pessoas me feriram.
porque o pastor não me compreendeu. Eu saí da igreja porque as pessoas me desprezaram. Se você saiu da presença de Deus por causa de feridas, você é um orgulhoso e preferiu trocar Jesus pelas tuas feridas. E ao invés de reconhecer que Ele é o óleo terapêutico que cura e cuida de todas as feridas. O infiel sai da presença de Deus com desculpas. Mas hoje eu vim aqui pregar para fiéis. E eu quero concluir, sabe como, pastor? Sabe o que é ser fiel? A palavra etimológica para fiel é aquele que se obriga. Vou falar de novo. Aquele que se obriga. Como assim, pastor? Ficarei com Deus independente de quem me decepcione. E quando a minha alma se entristecer e falar, foge daqui, sai daqui, eu vou obrigar a minha alma a obedecer a Jesus. Por isso que todo aquele que sai de Deus é infiel. É infiel porque não teve a coragem de obrigar a si mesmo a reconhecer Deus como o Senhor da vida, curador de feridas, aquele que tem todo o poder para te levantar do monturo, te levantar, te assentar entre os príncipes. Então, se você crê que aquilo que eu estou pregando é a verdade e que Jesus é a verdade, você vai sair do seu lugar. E eu vou orar com você aqui na frente.